Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Você gosta de Deus? Você aceita Deus na sua integridade? Como está na Confissão de Westminster, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável, em sabedoria e poder, santidade e justiça, bondade e verdade. Ele é mais ainda do que isso, mas pelo menos essa definição mínima é aceita mundialmente. E todos nós, homens e mulheres cristãos, precisamos viver perante essa verdade, perante esse Deus verdadeiro. E nós precisamos mudar o nosso coração, o nosso espírito e o nosso entendimento para que nós possamos viver na presença desse Deus. Sim, é preciso que haja mudança, regeneração, transformação, e isso dá trabalho, exige renúncia, exige uma disciplina moral e uma disciplina espiritual, e uma obediência aos desígnios de Deus manifestos nas Escrituras Sagradas. Muita gente não gosta disso, não. Muita gente não consegue se adaptar a esse Deus. Muita gente quer mudar o perfil de Deus. Não gostam de Deus quando ele é poder, quando ele é justiça, mas gostam de Deus quando ele é misericórdia, tolerância e bondade. Sim, são pessoas que, sendo incapazes de mudar o seu próprio comportamento, ou o seu próprio discernimento, ou a sua própria estrutura moral e espiritual, tentam mudar o meio ambiente. São pessoas incapazes de viver segundo as vontades determinadas por Deus nas Escrituras Sagradas. Aí tentam criar diversos artifícios. Um desses artifícios é tentar desacreditar o Deus que está contido nas Escrituras Sagradas e fazer com que o Deus das Escrituras se torne um Deus contemplativo. Contemplativo, um Deus que nos criou e agora nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos o que bem quisermos. E ele vai nos contemplar com seu amor, com a sua misericórdia, mas não com o seu poder e não com o seu juízo. Muitas pessoas incapazes de lidar com a verdade de Deus sonham em seus corações com um Deus sempiterno, contemplativo e, se me permitam até, um Deus cúmplice, conivente e permissivo. É o que muita gente sonha, mas esse Deus não existe. Esse Deus só existe vegetando primitivamente na boca e no coração de pessoas que não sabem lidar com as realidades espirituais. A justiça de Deus existe. Deus é puramente contemplativo. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande e tão grande como muita gente sonha, que ele perdeu o seu poder e a sua justiça? Não. Vamos ver a confirmação disso com Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 49 a 53. Vamos ver o que Jesus veio fazer. Porque o que Jesus veio fazer é segundo a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai. E você vai logo constatar que esse Deus subordinado aos homens, contemplativo, conivente ou permissivo ou mesmo tolerante, ele só existe falaciosamente no coração das pessoas que não conseguem lidar com a verdade. Diz Jesus, e o título é Jesus traz fogo e dissensão à terra. No versículo 49,
ele diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse ardendo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, a crucificação e a ressurreição. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, antes dissensão. Jesus afirma que não veio trazer paz à terra, ele veio trazer divisão, dissensão. Então, ele está desmanchando aí qualquer sonho de um Deus que perdeu a noção de poder, a noção de justiça, e vai ser um Deus contemplativo com o qual muita gente sonha hoje. E ele continua: porque daqui por diante estarão 5 pessoas divididas em uma mesma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Dissensão, juízo de Deus. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então Jesus desmente que Deus não seja poder, e não seja justiça, e não seja juízo. Portanto, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus também é poder e juízo. E o seu juízo é terrível para todas as formas de desobediência. Todas essas pecaminosidades, doutrinas particulares, que andam disseminando um Deus sempiterno, compassivo, conivente, tolerante. Essas doutrinas têm um preço muito alto a pagar, e os homens e mulheres que creem nessa mentira estão completamente afastados de Deus, porque esse Deus não existe. O Deus que existe é um Deus de amor e bondade, sim, mas é um Deus também de poder e de justiça, como o próprio Jesus afirmou. Por que muitas pessoas sonham com um Deus contemplativo? Um Deus que é apenas amor e caridade. Um Deus que vai juntar no mesmo aprisco ovelhas, bodes e cabritos. Que vai juntar nas regiões celestiais os santos e os profanos. Quem é que sonha com isso? Pessoas destituídas de boa consciência, que querem mudar as coisas ambientais, porque elas mesmas não conseguem entender a vontade de Deus e não conseguem uma disciplina moral e espiritual, e muito menos uma regeneração, uma transformação exigida por Deus, exigida por Jesus, exigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dar 5 exemplos pelos quais muitas pessoas e muitos mestres de certas doutrinas preconizam e sonham com um Deus puramente contemplativo, destituído de poder e destituído de juízo. Em primeiro lugar, para ocultar o juízo de Deus. O primeiro objetivo é esse: tentar ocultar o juízo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus, falando sobre o Consolador, o Espírito Santo, ele diz: e quando ele vier, quando o Espírito Santo de Deus vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então fica bem claro que um Deus contemplativo é uma coisa impossível, porque um Deus que tem aversão ao pecado, um Deus que tem justiça e juízo no seu caráter, ele não é um Deus contemplativo. Ele é um Deus de amor, bondade, misericórdia, mas também de poder e de justiça.
Então é por isso que muita gente quer um Deus contemplativo, para tentar ocultar o juízo de Deus. Isso é obra de Satanás, é associado com obras corruptas do coração do homem. Em segundo lugar, para preconizar um evangelho superficial. Sim, um evangelho superficial é um evangelho que só mostra às pessoas aquele mínimo necessário, mínimo suficiente necessário. Principalmente um evangelho que fale de bondade, do amor de Deus, do perdão e da misericórdia. Mas não um evangelho mais profundo, que fale dessas coisas também, mas fale também de juízo e de temor ao Senhor que todos nós devemos, porque Ele é poder e é também verdade. Então, para justificar um evangelho superficial, muita gente anda preconizando um Deus contemplativo, sempiterno, permissivo, conivente e, me perdoe Deus, até mesmo indolente perante todas essas heresias e doutrinas de homens. Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 23, diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O evangelho superficial, ele pode ser ouvido, pode acariciar o coração, mas não transforma o espírito, não regenera o homem e não reconcilia ele com Deus. E o homem não se convence da sua necessidade de um aprofundamento espiritual nas Escrituras Sagradas. Por isso, esse homem que gosta de um evangelho superficial, para justificar o seu desejo, ele sonha com um Deus contemplativo. Mas esse Deus contemplativo não existe. Muita gente ouve o evangelho, gosta daquelas palavras suaves, mas não gosta da exortação que vem, da repreensão. Não suportam ouvir falar de um Deus de poder, verdade e justiça. Em terceiro lugar, muitos buscam um Deus contemplativo para que Jesus Cristo não prevaleça, para que a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo não prevaleça. Mas prevaleça, sim, doutrinas de homens, doutrinas pessoais, teologias íntimas, teologias particulares, que muito têm a ver com a vaidade e a presunção de cada homem, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus. Para que Cristo não prevaleça, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele nos afirma: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, quer dizer, sábios e eruditos, conforme as suas próprias concupiscências, não segundo a vontade de Deus, não segundo uma boa consciência, mas segundo as suas próprias concupiscências, segundo a corrupção que existe e é bastante abundante em seus corações. Então, para que Cristo não prevaleça, eles preconizam e sonham com um Deus que não existe, um Deus contemplativo, um Deus que é amor e misericórdia, mas não é poder e não é justiça. Em quarto lugar, para ocultar as obras das trevas, Satanás e seus anjos usam homens e usam artifícios os mais variados, os mais sutis e os mais velados, para ocultar o verdadeiro trabalho das trevas, que é separar o homem da verdade do Evangelho, separar o homem da vontade de Deus para as suas vidas. Para ocultar o Evangelho das trevas,
No Evangelho de João, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não adianta ocultar as trevas, elas existem. Nas palavras de Jesus, na palavra dos apóstolos aqui, na palavra do apóstolo João, as trevas existem, o pecado existe, o diabo existe, e ele tenta ocultar em diversas seitas e doutrinas e filosofias particulares a perversidade das trevas, as obras das trevas. Em quinto e último lugar, para honrar a homens. O cristianismo tem como base o cristocentrismo. Cristo como cerne, como âmago de toda a obra de salvação e de aprimoramento do homem. Mas homens e filósofos e mestres não suportam essa verdade. São homens que acham que tudo tem que ser racionalizado. O homem, pelo homem e para o homem. Eles tentam substituir o cristocentrismo das Escrituras e da obra de salvação de Deus pelo antropocentrismo, para que o homem de Deus seja, para que o homem seja contemplado, para que o homem seja honrado, mais do que o próprio Cristo. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O homem não tem capacidade de elaborar uma obra de salvação, nenhuma reconciliação com Deus. Autorremissão, perdão de seus próprios pecados, o perdão de Deus e a reconciliação com Deus só é possível por intervenção soberana de Jesus. Mas eles querem que o homem seja o seu auto-remidor, o seu auto-perdoador, o seu auto-reconciliador com Deus. Porque são homens que detestam o Deus de verdade, poder e justiça, e sonham com o Deus contemplativo. Um segundo exemplo está na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 6. Quando o autor diz: mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Essa passagem, no caso, está se referindo ao Salmo 8, verso 4. Então nós vemos aqui diversos artifícios, 5 só, existem mais, existem muitos outros, pelos quais muitas pessoas, na verdade, não conseguem viver na verdade de Deus e precisam criar uma outra verdade. Essa outra verdade nada é do que uma grande mentira, uma grande falácia, um grande engodo. E tentam substituir o Deus de verdade por um Deus contemplativo. Um Deus que é só amor, tolerância, permissividade, conivência e cumplicidade. Como eu disse, esse Deus não existe. Então tenha muito cuidado com esses que andam falando de um Deus sempiterno que vai, no final das contas, no final dos tempos, mudar as regras do jogo e colocar no mesmo aprisco ovelhas, bodes e cabritos, e não vai levar em consideração o pecado, o adultério, a calúnia e as heresias. Cuidado, cerre os teus olhos e os teus ouvidos para essas doutrinas, que são doutrinas de homens conduzidos por demônios. Que Deus te livre, que você permaneça firme no Evangelho e na presença do verdadeiro Deus.
que é poder, é verdade, amor e também justiça. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.